Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa aula é na apostila 4, aulas 29 e 30. Concluir resumindo síntese, páginas 292 a 294. O título, Concluir resumindo síntese, já nos antecipa a finalidade da nossa aula, não é mesmo? Então, já pressupomos que vamos estudar o quê? Nós vamos estudar como concluir uma redação. Porém, o objetivo principal é lembrá-los que o Enem exige que o texto apresente uma proposta de intervenção para o problema posto em discussão. Aonde? Justamente na conclusão. E, ao mesmo tempo, a intenção é refletir sobre uma das estratégias de conclusão de um texto dissertativo. Numa proposta de redação formulada a partir de um tema de amplas possibilidades de abordagem, dar uma resposta para o problema analisado é uma das finalidades de conhecimento e informações que eles esperam lá dos alunos. E se trata de um exercício projetado para avaliar a capacidade de vocês de superar obstáculos. A situação problema, ela também se configura como contexto ideal para avaliar a coerência de propostas que visem a resolução de conflitos. Reduzir a gravidade de problemas sociais não é apenas uma estratégia coerente para se terminar uma redação, análise da redação, mas também é um exercício de cidadania. Uma síntese é um tipo de texto que contempla as principais ideias de outro texto. O próprio nome já indica que ela é um pequeno resumo, um apanhado geral das ideias essenciais, sem aprofundamento, porque é resumo. Portanto, ela nunca pode ser maior que o texto original. Ela tem a função de organizar tudo. No gráfico ao lado, após uma partida de futebol entre Brasil e México, por exemplo, as informações estatísticas que se coletaram durante o jogo, elas fazem o que? Elas oferecem ao torcedor uma visão panorâmica da qualidade do jogo, que ele não teria com a mesma clareza e precisão. A síntese, então, ao final do texto dissertativo, ela tem a mesma finalidade. Ela tem a finalidade de organizar o todo, a fim de construir uma visão completa da reflexão. O parágrafo de conclusão de uma dissertação argumentativa pode desempenhar duas funções básicas. Quais são elas? Informar ao leitor que a reflexão chegou ao fim e coletar ideias desenvolvidas nos parágrafos anteriores. A explicação é uma operação fundamental para garantir que a conclusão ela retome a tese e encerre os argumentos desenvolvidos. Por isso, não é permitido inserir novos argumentos na conclusão. Então, pessoal, a conclusão por síntese é uma estratégia que, embora considerada por muitos pouco expressiva, ela promove coesão e coerência. Ela recolhe as ideias do texto e garante a unidade de sentido de reflexão. Existem algumas formas que você pode conseguir para elaborar um parágrafo por síntese. São elas: a estratégia de elaboração de um parágrafo por síntese. Pode ser pela retomada da tese e síntese dos argumentos por meio de paráfrase, explicações. Por síntese por hiperônimos, que são noções mais amplas que as desenvolvidas no texto, você coloca lá para conclusão. Figuratização do tema ou da tese através de elementos concretos que ilustram os abstratos, ou a retomada do título ou da contextualização do primeiro parágrafo. Agora a página 293, exercícios. 1. O texto transcrito a seguir faz uma análise das razões do sucesso da série americana de televisão House MD.
protagonizada pelo ator britânico Hugh Laurie. Leia e julgue como verdadeiros V ou falsos F os comentários que em seguida são feitos a respeito do parágrafo de conclusão. House é o canalha que todos amamos. Lá pelas tantas, na quarta temporada de House, uma futura paciente explica por que decidiu procurar o médico que protagonizou uma das mais vistas séries de TV. Você é o melhor, quebra regras e não se importa com ninguém, exceto consigo mesmo. A fala da personagem sintetiza não só as razões que levam doentes a Hospital Garden House, mas também os motivos que fizeram milhões mundo afora acompanhar esse programa médico. Esquartejemos a fala em três. Você é o melhor. Resume a excelência que esperamos do protagonista. Uma série totalmente centrada em um personagem caos de House. Precisa gravitar em torno de alguém único, extremamente capaz em uma área de especialização. Quebra-regras. O flerte com o crime, com a ilegalidade, sempre foi um bom elemento para atrair plateias na história do cinema e das séries de TV. House invade casas de pacientes, desrespeita o regulamento hospitalar e os códigos da medicina para provar que está certo, confirmar suas teorias e, se possível, salvar vidas. Não se importa com ninguém, exceto consigo mesmo. A House só interessa descobrir a causa da doença seus pacientes. A obsessão leva o médico a tratar enfermos como cobaias e assistentes como mero estímulo para solucionar problemas. Tal egoísmo latente seria repulsivo se não fosse temperado com muito sarcasmo. House humilha colegas de trabalho, ironiza pacientes, ignora o sofrimento típico do cotidiano hospitalar e nos faz rir com tudo isso. O humor corrosivo, quase sádico e cheio de referências da cultura pop, Hugh Laurie, o ator britânico, construiu um protagonista que se tornou maior que a série, o canalha que todos amamos. No exercício agora, é para vocês dizerem quais as questões que estão corretas. A1. O parágrafo de conclusão sintetiza as principais ideias desenvolvidas no texto. Humilhar colega, ironizar pacientes e ignorar o sofrimento típico do cotidiano hospitalar. São paráfrases do conteúdo dos parágrafos anteriores. 2. Embora associável o sarcasmo, o comentário acerca do riso e as referências à cultura pop são elementos novos no último parágrafo, mas ele não compromete a síntese, porque não é o centro da conclusão. 3. A paráfrase de ideias anteriores é o recurso que o autor usou na conclusão para dissimular a falta de novas ideias, construindo o desfecho empobrecedor do texto. 4. O último período da conclusão retoma o título do texto, dando-lhe um significado que foi construído por meio da argumentação. Apesar dos desvios de comportamento, o público ama a personagem da série. Então, estão corretos apenas a alternativa C, 1, 2 e 4. Texto para a questão 2. Hipótese de Gaia. Costuma-se supor que a Terra é um objeto sólido onde a vida floresce. Mas se a própria Terra estiver viva, for um organismo à parte. Tal insight ocorreu a James Lovelock, um cientista britânico independente, enquanto examinava a vida um pouco mais longe. Em setembro de 1965, Lovelock estava trabalhando em um laboratório de propulsão a jato, na Califórnia, em métodos para detectar vida em Marte, quando subitamente percebeu que não era necessário visitar o planeta para achar a resposta. Como a vida na Terra é responsável por sua atmosfera? Investigar a atmosfera de Marte, ou a falta dela. Por um telescópio infravermelho, responderia se existiria mesmo vida no planeta vermelho. Dessa compreensão emergiu a ideia da Terra como um planeta vivo e,
Em 1972, a hipótese de Lovelock de que a Terra é um organismo único e autorregulador capaz de sustentar a vida. A hipótese, cujo nome Gaia, vem da personificação grega antiga da Terra, por sugestão do então vizinho de Lovelock, o romancista William Gould. Propõe que a Terra é controlada por sua comunidade de organismos vivos, interagentes num sistema autorregulador. Ela cuida de si pela evolução de sua biosfera, atmosfera, hidrosfera, pedrosfera. Esse sistema regula a salinidade nos oceanos e o oxigênio na atmosfera. Alcança um ambiente ótimo à vida e é motivado por ela. O que não significa que Gaia necessariamente cuidará da vida humana e a sustentará. Pelo contrário, Gaia cuidará de si mesma. E a melhor forma de fazê-lo talvez seja livrar-se de nós. Lovelock alertou em 1987. Dessa hipótese deriva toda uma filosofia da Terra como um planeta vivo, com implicações profundas para o ambiente e o futuro da própria vida. As plenas implicações dessa hipótese revolucionária estão por ser exploradas. 2. A conclusão do texto sintetiza por meio de uma eficiente paráfrase a interpretação da Terra como organismo vivo e as consequências para a nossa relação com ela. Considere agora os parágrafos de conclusão a seguir, elaborados para essa questão, e os comentários acerca deles. A. Concebido como organismo vivo, a relação entre o planeta Terra e a humanidade precisa mudar. A espécie humana tem de tomar providência a fim de não sofrer com as ações de autorregulação que a sabiamente chamada Mãe Natureza pode empenhar contra nós, seus agressores. B. Contrariando a interpretação habitual de que a Terra é o planeta no qual a vida se desenvolveu, a hipótese de Gaia a eleva ao status de um gigantesco organismo vivo, dotado de um vital sistema autorregulador. Sob essa nova perspectiva, a relação entre o homem e o meio ambiente deverá sofrer profundas transformações, em nome da coexistência harmoniosa. E aí vem os parágrafos. O parágrafo A, por um lado, sintetiza ideias desenvolvidas no texto. Por outro, caracteriza por um tom panfletário, conclamatório, como revelam expressões como precisa mudar e tem de tomar providências. 2. O parágrafo B, como original do texto, retoma e sintetiza duas grandes ideias de Lovelock: a de que a Terra é um organismo vivo e a análise das relações entre Terra e humanidade. 3. Embora cumpra a função de encerrar o texto, o tom conclamatório do parágrafo A é bastante genérico, por enfatizar necessidades sem especificar como atender, o que enfraquece a conclusão. E a 4, a repetição das principais ideias do texto em B empobrece o parágrafo final, embora contribua para a coesão textual. A retomada prejudica a coerência por nada acrescentar à discussão. Então estão corretos a alternativa C, apenas 1, 2 e 3. Questão 3. O texto transcrito a seguir é um exemplo de redação que obteve rendimento acima da média, publicado pela Unicamp, composto em 4 parágrafos. Omitimos o de conclusão, a fim de que você possa redigi-lo entre 7 e 10 linhas, baseado na síntese das ideias que foram desenvolvidas nos anteriores. Ela atende ao tema de redação da Unicamp sobre a relação frequentemente conflituosa entre gerações. Saudáveis divergências. Claramente, um dos maiores fatores que propiciaram a sociedade humana atingir a complexidade que possui atualmente foi o acúmulo de conhecimento transmitido entre as diversas gerações. Todavia, é necessário notar que o contato entre os diferentes valores nem sempre dá-se de maneira amistosa, gerando conflitos e contestações que, de certa forma, contribuem para o desenvolvimento da estrutura social como um todo.
Nesse processo, é preciso salientar a importância da Revolução Industrial na estrutura cultural do homem, até porque foi principalmente a partir dela que as transformações entre gerações passaram a ser mais dinamizadas. E o conceito de modernidade levou os valores mais antigos, antissinônimos de sabedoria, a sofrerem certa aversão e a serem vistos como retrógrados. Nisso resultou, de forma consistente, as raízes dos conflitos constantes que as gerações subsequentes enfrentaram nas suas relações, principalmente no que tange às questões comportamentais. É nítido perceber esse acontecimento atualmente, na qual a geração mais recente, que vive em um meio de maior liberdade, rotula a geração dos pais de ultrapassada, quando estes últimos impõem-lhe regras a serem seguidas, resultando em insatisfações de ambas as partes. O interessante, porém, é que esses conflitos intergeracionais, ao contrário do que muitos acreditam, não fragilizam o tecido social, mas o fortalece e desenvolve, na medida em que dessas contestações é que novos conceitos sociais vão surgindo, ampliando e dinamizando as relações humanas. Todavia, o contato entre as gerações não gera unicamente conflitos. Em muitos momentos, a troca de conhecimento entre elas é tão benéfica que possibilita a ambas vivenciar diversas maneiras de pensar e agir, e dessa forma aprimorar e renovar as visões de mundo que cada um possui. Um bom exemplo dessa troca de valores é o mundo virtual. Muitos da geração passada os desconhecem e muitos da geração atual, em decorrência do uso excessivo, acabam tendo dificuldades nas relações sociais diretas. Assim, o contato entre elas é extremamente recompensador. Os mais antigos conhecem um mundo mais dinâmico e ampliam suas experiências. Já os mais novos recuperam os valores de companheirismo mútuo, de coletividade, tão presentes na geração anterior e, de certa forma, rompem o comportamento individualista que predomina na atual geração. Contasta-se, assim, o quão importante é a coexistência entre os valores das gerações, uma vez que eles podem se compartilhar e cooperar uns com os outros. Então, para que vocês façam o parágrafo de conclusão, que vocês tenham algo para se basear, eu coloquei para vocês um exemplo do que era o parágrafo de conclusão original desse texto, aqui embaixo, para que vocês leiam e tenham alguma noção para que vocês possam fazer o de vocês, ok? Boa produção! Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado, que a aula tenha sido proveitosa. Nos vemos então na nossa aula de correção de exercícios. Um grande abraço e até!